O deputado federal Messias Donato é um deputado de direita, um deputado conservador, é um dos deputados do Republicanos que votou contra a reforma tributária. E ele é um deputado que está muito alinhado ao que a nossa audiência aqui pensa. Então, para o deputado saber, ele está em casa aqui, com o público que é de direita conservador. Berenice, suas considerações e entrevista está contigo. É isso. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco, o deputado federal Messias Donato, que integra a CPI do MST. Seja bem-vindo. Obrigado, Berenice, obrigado a todos vocês pela acolhida, obrigado pelo carinho e me sinto em casa porque quando a gente participa, né, de um canal, de uma instituição que preserva os valores da família, que preserva os bons costumes, a liberdade econômica, né? A gente se sente em casa mesmo e trago aqui um abraço dos capixabas. Bacana. Como o senhor avalia o retorno das atividades da CPI do MST ontem, iniciando com uma oitiva muito importante do general Gonçalves Dias, até porque, como diretor ali, comandante do GSI, ele também tinha o dever de monitorar a questão das invasões de propriedade. O senhor ficou satisfeito com as respostas dele? Na verdade, nós que somos, né, eleitos pelo povo, revestidos pelo mandato, a expectativa nossa, né, quanto legislador, quanto fiscalizador, e dele, inclusive, que fez o juramento, né, ali de falar a verdade, apesar de estar, né, amparado, né, pelo habeas corpus, a gente entende que ficou muito a desejar. Ele poderia ter contribuído, né, ter falado a verdade, e infelizmente é uma gestão, né, de atores que compõem um governo de que nada sabe, de que nada tem informação, né, ou não quis falar para não comprometer, né, aqueles que estão por trás dele, dessa organização, né, que hoje descuida do Brasil, porque não cuida, né, descuida do Brasil, e a gente não sabe qual o medo, né, qual a represária que ele estava temendo, mas percebemos, não só eu, mas os colegas, um desconforto muito grande, né, assim, uma pessoa que galgou, né, uma história nas Forças Armadas, né, no Exército Brasileiro. Acredito que, ao longo de sua carreira, poderia ter passado, né, por momentos, né, de confronto e ter um equilíbrio emocional, mas se demonstrou muito desequilibrado, né, tremendo ali. Quem acompanhou, a gente estava assim, de perto, ali na primeira fileira, e viu o desconforto que ele estava de estar ali, né, tendo, inclusive, negado o pedido dele no Supremo, que ele, na verdade, não queria comparecer. Exatamente. Emílio, quer fazer uma pergunta? Está sem áudio. Deputado, ontem, durante a CPI, nós tivemos um momento folclórico. Engraçado que a esquerda ela pode ficar interrompendo, causando todo tipo de tumulto. E aí, o pessoal, na hora do lanche lá, ficou nervoso porque o pessoal resolveu se alimentar com uma melancia. A gente está com as imagens aqui, e aí eu gostaria que o senhor, acho que o senhor também se alimentou ali no seu café da tarde com uma melancia. Eu gostaria de mostrar as imagens aqui para o pessoal e o desespero da esquerda nesse momento. Deputado Médio, por favor. Eu peço ali que o pessoal retire, por favor, eu aceito o acolhimento do deputado. Aceito o acolhimento do advogado, por favor.
Só um minutinho. Retira a palavra, por favor. Deputado, olha aqui pra gente. Por favor, vamos respeitar aqui. Só um minutinho. Só para concluir, Berenice, a minha pergunta, deputado, por que quando a esquerda faz tanto tumulto para prejudicar os trabalhos, e por que eles ficam nervosos quando eles veem uma melancia lá na hora do lanche? A pergunta foi para mim, né? Isso. Perdi um pouco o áudio. Assim, na verdade, a gente não tem ideia, né? A gente está ali dentro, né, do plenário, né, em uma comissão parlamentar de inquérito, e vendo agora, estou vendo pela primeira vez as imagens, por isso da minha expressão, assim, eu não acredito nisso. Mas, assim, a gente fica ali, Berenice Miri, cerca de 2 horas, 3 horas, né? 4 horas, 5 horas trabalhando, sem se alimentar, e a gente, praxe, né? De repente, sempre um colega, eu sempre levo uma barrinha de cereal, né? Acho que as imagens sempre mostram ali eu levando cereal para o Zuco ou para o Salles, né? Até para dar uma equilibrada, que a gente fica com muita fome mesmo, né? E ontem um colega, né, levou ali um lanche para nós, né? Um lanche, inclusive um lanche saudável, né? Saudável. Saudável, estou um pouquinho sobrepeso. Aí, tudo a ver com a CPI, né, deputado? Um lanche agrícola, um produto natural. Claro, isso aí, cultivado, né? Cultivado pelos agricultores familiares, né? Na agricultura familiar, diga-se de passagem, esse termo, agricultura familiar, nunca foi e nunca será propriedade dessa organização criminosa do MST. A agricultura familiar são de homens e mulheres de bem, né, que estão no campo, que ao longo da história educaram, né, com muito trabalho seus filhos, mandaram para a cidade para estudar, depois se formaram, alguns voltaram, outros permaneceram na cidade, fruto de suas mãos da agricultura familiar, não um movimento que nasceu aí há quase 4 décadas atrás. Quer dizer que, ao longo da história, nunca existiu agricultura familiar, é uma aberração isso. Então, nós lanchamos ali, né, uma melancia, né, uma melancia. Aí, quando eu vi a melancia, eu falei, não, tem que comer, né? E engraçado que eles gostam de se vitimizar tanto, né? O vitimismo está impregnado tanto, né, no espírito, no corpo, na alma, no sangue deles, né, que eles podem levar suco de uva, né, cultivado lá no MST, pode levar café, né, pode mentir de uma forma sem vergonha, desculpa a expressão, descarada, falando que o MST é o maior produtor de arroz, leva arroz, né, para mostrar, né, e na verdade, quando a gente come uma melancia lá... Deputado, será que eles não gostaram da melancia porque não foi o MST que produziu? Pode ser que seja isso, né? Assim, eles tentam a todo momento se apropriar, né, da verdade absoluta. Tudo é bom quando eles levam, e quando alguém sugere alguma coisa para eles, não representa nada, né? As deputadas lá comunistas, né, quando o presidente põe em ordem, né, o presidente é presidente, né, ele tem que manter a ordem, né, da casa, dos trabalhos da comissão de inquérito, quando ele vai interpelar de acordo com o regimento, né, para que elas falem no momento certo, ela acaba se vitimizando por ser mulher. Agora, quando desrespeitam, né, as deputadas de direita, né, não é desrespeito. Então, assim, ontem a gente só queria lanchar, tanto que depois, né, eu não sei porque está tão ofendido com uma melancia, né, que é verde por fora e totalmente vermelho por dentro, não sei por que isso, né, mas eu acabei substituindo o lanche, né, voltei a minha barra de cereal, né, mas assim, voltei para a barrinha, gente. Ô, deputado, mas eu vi um momento aí, Emílio, se você até quiser colocar a imagem enquanto a gente está falando aqui, não sei se tem como a gente fazer isso, mas tem um momento aí que o deputado, o delegado Éder Mauro, não quis dar um pedacinho para o outro deputado. Será que é porque ele era da esquerda? Ele pediu um pedaço, ele queria compartilhar também, ele estava com fome. Foi bem no início. Vamos colocar, foi bem no início dessa situação. Vamos mostrar ali. Pede um pedacinho, o delegado Éder Mauro, ó, só vê o dedinho do delegado assim, ó.
Vamos lá mostrar. Gente, brincadeiras à parte, vamos falar sério, porque esse foi um dos momentos de maior descontração, digamos assim, no dia de ontem, né? Porque a verdade é que o trabalho da CPI do MST está funcionando muito bem, está conseguindo trazer pessoas relevantes, como o caso do general Gonçalves Dias. E ontem, deputado, eu gostaria até que o senhor destacasse as suas perguntas para o general que comandava o GSI. No entanto, pelo que eu percebi, ele disse que não tinha acompanhado um monitoramento. Então, o que basicamente ele estaria fazendo ali? Poderia destacar qual foi a sua impressão em relação às perguntas e às respostas que o senhor recebeu dele? Então, Berenice, eu destaco aqui o desconforto dele, né? Um medo da esquerda de oferecer elementos, né? Claro que é uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, e nós fizemos perguntas que foram pegadinhas, né? Perguntas clássicas daqueles que compõem, que no dia a dia desenvolve o seu ofício, né, da sua profissão, né? Perguntei, por exemplo, o porquê, né? Quer dizer, em 4 anos nós tivemos poucas invasões e nos primeiros meses, né, da gestão desse governo nós tivemos mais de 50 invasões de terra, né? Mais de 50 propriedades invadidas, né? Entre propriedades privadas e públicas, né? E essas invasões foram com requintes de crueldade, com armas de fogo pesadas, com armas brancas, né? E logo após algumas dessas invasões, por exemplo, no interior de São Paulo, né? Houve prisões, né? Inclusive do Zé Rainha, que vai estar na próxima quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito. Então, assim, com chantagem, enfim, com tantos outros crimes que eles cometem, de extorsão, tantas outras coisas. Então, como que houve 50 invasões, né, no Brasil, o G. Dias era braço direito do Lula, inclusive foi trazido, né, para o Lula terceiro, né, o terceiro mandato do presidente, por ser um homem forte, de sua confiança. Como que ele não conseguiu, né, uma instituição de inteligência, né, que quando as nuvens se encontram, né, lá no céu para promover a chuva, ele já tem essa informação e não sabia das invasões em Goiás, não sabia das invasões no sul da Bahia, não sabia das invasões no Mato Grosso, não sabia das invasões em Rondônia e tudo no interior de São Paulo. Como assim, né? Ele não sabia, não tinha acesso, né? E aí eu fiz uma pergunta, tá? Se oficialmente o senhor não soube, né, por e-mails institucionais, né, mas nem pelos jornais, né, pelos blogs, o senhor não teve essa informação? Como assim? Não chegou para o senhor pelo WhatsApp, no jornal impresso, o senhor não lê? E ele falou que não, aí assim, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Realmente ele está protegendo uma organização, isso é muito maior do que os brasileiros possam compreender nesse momento. Quem apostou lá atrás, né, que a CPI do MST não ia dar em nada, que não iria produzir resultados, hoje os brasileiros estão vendo. Eles, infelizmente, lá atrás, né, não queria ser temido dia 8 de janeiro, eu assinei no 15º dia útil do nosso mandato, quanto deputado federal, fizemos um esforço muito grande, né, para poder colher assinaturas, e depois que lá atrás as imagens, né, do G. Dias vazou, ele oferecendo água, oferecendo cafezinho, né, para os terroristas que já estavam dentro dos prédios públicos, uma fotógrafa, né, que até orientando, tira nessa pose aqui que fica melhor, dá para registrar melhor, né, dá para fazer um sensacionalismo, essa coisa toda. Depois que vazou as imagens, infelizmente a organização
que ele faz parte, que é muito maior do que a gente imagina, né, que está em muitos tentáculos, o demitiu, né, e o deixou aí a ver navios, e infelizmente ele foi jogado de lado, né, e hoje está pagando um preço, né, por pertencer a essa organização que ele mesmo teme em falar, teme muita coisa, né, deve estar com seguranças, enfim, não sei. Com certeza. Bom, Emílio? eu Seu só queria áudio. fazer minha última pergunta para o senhor, que o senhor falasse aí sobre as convocações do João Pedro Stedley, que parece que não está sendo localizado para vir para a CPI, não sei se o senhor tem alguma informação nova, e sobre a convocação agora do Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula. Nós temos hoje, né, aprovação ontem nós tivemos muitos requerimentos, né, hoje nós ouviremos, né, os técnicos do TCU, né, que não são políticos, é importante destacar isso, né, não é de esquerda, não é de direita, não são conservadores, são técnicos, né, e é claro que as perguntas serão técnicas e eles não terão nenhuma dificuldade para poder responder aquilo que for de sua alçada. É assustador o cruzamento de informações, né? A gente chegou um momento na CPI que nós vimos assentados, né, assim, na declaração de imposto de renda com carros, né, de R$500 milhão, de 600 mil, né, de carro de luxo, isso, aquilo, outro, um assentado que está pleiteando um lugarzinho, né, para plantar ali um feijão, para plantar um milho, coitado, né, com carro de luxo, ou carros de luxo. Então, tem esse cruzamento de informações, tantas outras informações hoje nós teremos. Amanhã, o Zé Rainha, né, que uma figura, né, que é importante dessa organização criminosa, né, puxou cadeia, né, há poucos dias atrás no estado de São Paulo, né, e está nas ruas, né, aí, mas certamente amanhã, e tentou também, né, tentou não ir, né, todos eles estão indo na Suprema Corte, pedindo para não comparecer, pedindo para não falar. Eu não sei. O senhor acredita que ele vai falar amanhã alguma coisa? Ou ele vai usar? Precisa e tem que falar, né? Tem que falar. Os brasileiros não aguentam mais, né? Essa ondinha, né? São os movimentos sociais, né? Como os movimentos sociais, se dentro, né, desses lugares tem centro de doutrinação comunista, né? Com frases de Lenin, de Che Guevara, né? É uns negócios de louco. Eu nunca vi na minha vida coisas quanto essa, escolinhas, né? Escolinhas de sem terra, de catequização, né? Trabalho análogo à escravidão. Essas crianças não poderiam estar na escola. O que estavam lá, fora do horário escolar? Então, é muita coisa que a gente precisa saber, né? É isso aí. Eu digo isso porque o STF concedeu o direito dele permanecer em silêncio amanhã, então fica aquela expectativa se ele vai falar alguma coisa ou vai permanecer em silêncio em todos os questionamentos. Berenice, se você me permite, pior do que ter que ir na convenção, ou perdão, na CPI, né, na Comissão Parlamentar de Inquérito, é o desconforto de não responder às perguntas. Né? Então, quando você não responde às perguntas, você passa para a sociedade, você perde a oportunidade de responder para os brasileiros a real relevância, né, que esse movimento social tem, né, para o Brasil. Eu acho que ele, como um dos fundadores desse movimento, é a oportunidade que ele tem de falar para os brasileiros a relevância que tem. Aprovamos ontem, né, o requerimento, né, do Rui Costa. Acredito que é importante a presença dele, né? Temos muitos questionamentos. O nosso relator, o presidente Zucco, né, que tem conduzido de uma forma brilhante, né, com equilíbrio. Não é fácil estar na posição dele, nem do Salles, mas são homens preparados, apaixonados pelo Brasil, pela pátria. Eu tenho certeza que, ao final dessa CPI, nós iremos produzir, né, um documento importante, né, para contribuir com a reforma agrária no Brasil, para melhorar a vida dos produtores rurais.
É isso aí. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui nos Bastidores de Brasília. As portas estão sempre abertas para as suas contribuições e também apresentar os seus projetos. E, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, pela condução ali na CPI do MST. Até mais. Obrigado, Berenice. Obrigado, Emílio. Que Deus abençoe a vocês e que a gente continue sempre. Não vamos perder a esperança. Vamos acreditar no Brasil e nos brasileiros patriotas que amam essa nação. Obrigado, deputado.